Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Atos, capítulo 28, dos versículos 8 ao 10, e lemos assim. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Paulo estava em viagem. Paulo tinha sido preso e ele apelou para Roma. E Paulo foi colocado no navio junto com mais 276 presos. Paulo foi entregue nas mãos de um centurião chamado Júlio, da corte imperial, e lá vai Paulo navegando junto com os outros presos. Paulo era um prisioneiro, mas mesmo Paulo sendo um prisioneiro, ele se comportou com maestria, porque muitas vezes quando o Senhor permite tempos ruins na nossa vida, a gente muitas vezes tem a tendência de brigar com Deus e falar contra Deus, por que Deus permitiu a doença, por que Deus permitiu a enchente, por que Deus permitiu que caíssemos numa situação tão ruim, essa situação que nunca acaba, essa situação que nunca para. Mas Paulo, ele entendeu que ele era, como servo, ele poderia passar por várias situações, ele precisava permanecer como servo. E eu quero dizer para você nesse momento, que seja qual for a situação da sua vida, você ainda pode, se você quiser, você pode ser bênção. Vamos aprender com Paulo, como ele foi bênção, mesmo sendo prisioneiro. Deus não faz nada que não nos avise. Paulo sabia que ele seria preso. Paulo sabia que ele tinha sido chamado para sofrer pelo Evangelho. E o Senhor, quando ele te chamou, você vai dizer assim, mas não teve nenhuma profecia que falasse para mim que eu ia sofrer pelo Evangelho. Tem sim. Quando você lê na Bíblia, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver que você foi chamado, não que você foi chamado para sofrer, mas a partir do momento que você muda de lado, tem uma retaliação. O mundo vos odeia. O mundo te odeia. Então não espere que aqui você vai apenas colher flores. E Paulo vai naquele navio e começa a vir as tempestades e começa a ficar ruim. E Paulo fala pro aqueles que estavam conduzindo o navio, né? Olha, é melhor fazer de tal jeito. Mas eles não ouviam Paulo. E com razão, porque Paulo ele não era a área de Paulo. Até então, ainda não tinha se manifestado que Deus falava através da vida de Paulo. Mas assim mesmo, Paulo não ficou com raiva. Paulo poderia ter falado, que morra todo mundo, o Senhor me salva, porque eu sou fiel, sou obediente. Não. Mas Deus tinha colocado Paulo naquele navio para guardar a vida daqueles 276 presos, mais a tripulação, mais os soldados. Eram muitas pessoas na responsabilidade de Paulo. No coração de Paulo não havia mágoa, porque aquele centurião e os outros soldados estavam cumprindo ordem de manter Paulo preso. Mas Paulo conquistou o respeito daqueles homens. Então não importa a situação que você está, não fique amaldiçoando as pessoas. Não fique amaldiçoando o seu advogado ou o advogado do outro. Não fique amaldiçoando as pessoas que muitas vezes está cumprindo o papel delas, o serviço delas. Aquela aposentadoria que não sai, você fica amaldiçoando as pessoas ali do posto do INSS e amaldiçoa o médico e faz aquela confusão toda e fica com aquela mágoa, com aquela ira no coração. Eles estão cumprindo
a, o papel deles. Eles estão trabalhando e você vai falar assim, então você não fica? Claro que eu fiquei. E se eu estou falando com você é porque Deus tratou comigo isso. E Paulo, naquele momento, porque Paulo se mostrou servo, é nesses momentos, que nos momentos de que dá tudo bem, não se destaca muito. O crente não se destaca muito. Então, nesses momentos ruins, somos nós que definimos se a gente vai aproveitar esses momentos ruins para exaltar o nome do Senhor ou para jogar na lama. Paulo escolheu exaltar. Paulo era prisioneiro. Ele foi preso, ele foi levado naquele navio. E chegou um determinado momento que o navio foi todo destroçado e todos iam morrer. Mas Deus já tinha falado para Paulo, olha, todos esses eu dei nas tuas mãos. Sabe essa pessoa que você está lidando, esse advogado, esse juiz, esses médicos, que muitas vezes tem tido tão má vontade com você, você parece que se sente preso a eles. Outras situações, porque às vezes a gente não amaldiçoa pessoas, mas amaldiçoa a situação em que nós estamos. O Senhor muitas vezes nos coloca nessa situação, eu acho que nem muitas vezes, acho que todas as vezes. Deus nos coloca, que o Senhor nos dá estas pessoas, é responsabilidade nossa, estas pessoas, porque o cristão ele aprende de maneira muito errada, que o exaltar de Deus é só quando Deus te dá uma promoção, quando o Senhor te faz triunfar sobre os teus inimigos, quando numa situação adversa, aqueles que não servem a Deus saem perdendo e você sai ganhando e todo mundo fala, olha, eles servem a Deus, eles servem a Deus. Mais exaltado também é o nome do Senhor, quando você é colocado numa situação inferior. Lembra da menina que foi feita prisioneira lá no Velho Testamento, que foi levado por um militar, Naamã, e Deus usou a vida dela para curar Naamã, e nem por isso tirou ela da posição de empregada? A Bíblia não nos fala isso. Em nenhum momento, Paulo foi tirado da condição de prisioneiro como prêmio por aquilo que ele fez. Ele salvou aqueles homens, salvou os soldados, salvou a tripulação, foi até a ilha, chegaram até a ilha chamada Malta, orou, o pai de Públio foi curado, pessoas daquela ilha foram curadas. E nem por isso ele ganhou a liberdade dele, ele continuou prisioneiro. Mas ele era um prisioneiro respeitado. Por causa de Paulo, aquelas pessoas foram abençoadas. Nós lemos aqui, quando eles saíram da ilha, eles levaram suprimento, eles levaram comida, eles foram abençoados. E muitas vezes, mas quem abençoou foi a ilha, foi Públio, as pessoas da ilha. E muitas vezes a gente fica esperando daquela pessoa, a gente quer, não, aquela pessoa que me prejudicou, é ela que tem que me abençoar. Quem vai te abençoar é Deus, segundo a tua fidelidade para com Ele e para com as pessoas. Não é a gente que determina como vai vir a bênção. A bênção de Paulo não foi só para ele, foi para todos. E muitas vezes a gente fica chateado, porque Deus abençoou ele e ela. Quem fez fui eu. Sim, você foi apenas um servo para abençoar as outras pessoas. Veja bem que a tripulação e os soldados não eram prisioneiros e foram abençoados do mesmo jeito. E muitas vezes a gente quer a bênção maior do que o outro, porque a gente é o servo. Paulo era o servo. E as outras pessoas foram abençoadas por causa de Paulo. E Paulo não ficou com aquela picuinha, com aquela invejinha, eu que merecia, não. Deus colocou pessoas na vida de Paulo, colocou ele na condição de prisioneiro, para que as pessoas saibam que mesmo a gente não estando em posição de vantagem, que nós somos servos do mesmo jeito. Porque é muito fácil as pessoas apontar para a gente e falar assim, claro que Deus abençoa.
Deus colocou numa posição alta. Sempre Ele que é o chefe, Ele que recebeu a promoção. Então é fácil servir a Deus assim. Servir a Deus assim. Olha o que Satanás foi falar para Deus a respeito de Jó. Claro, o Senhor guarda ele, o Senhor cerca ele por todos os lados, ele é fiel mesmo. Aí o Senhor falou, eu vou mostrar para você que ele é fiel, mesmo quando ele está em desvantagem, mesmo quando ele está abaixo. Quem sabe você está numa situação tão terrível. E é isso. E é isso que o Senhor tem com você. Que mesmo você estando numa posição abaixo, você é servo. Mesmo você estando numa posição de humilhação, de necessidade, você é servo. Tem pessoas à sua volta que Deus colocou nas tuas mãos de uma maneira que você não entende. E a salvação destas pessoas depende de como você vai se comportar nessa situação. E você nunca vai saber, porque a gente tem aquele costume, não, mas eu quero ver o testemunho, eu quero saber que Deus me usou. Não. Não tem que saber. Você só tem que ser servo. Você só tem que ser servo, como Paulo foi. Paulo, assim como ele sabia ser Saulo quando ele não servia ao Senhor, e ele era fiel, ele também soube ser Paulo. Agora servindo a Deus numa posição de humilhação. Saiba ser servo. Seja qual for a posição que você esteja. E tenha prazer em abençoar as pessoas. E ser canal de bênção para as pessoas que vêm para a sua vida, mesmo que seja para te humilhar, mesmo que seja para te massacrar, mesmo que seja para te condenar, mesmo que seja para te julgar. Dê uma resposta diferente do que as pessoas esperam. Muitas pessoas acham que evangelizar é só você sair na rua com os panfletos, entregar e falar Jesus te ama. Muito maior ainda é a pregação. Quando você está nessa posição, continua sendo servo. Sabe aquela enfermeira que está cuidando de você há não sei quantos anos e fala, é crente, está nessa posição. Aquele médico que zomba de você, aquele advogado, aquele juiz, aquela vizinha, aquele teu chefe, que fala assim, todo mundo recebe promoção e ele continua sendo faxineiro. São esses que Deus coloca nas tuas mãos. Se nasceu uma mágoa, uma inveja no teu coração, vá até o Senhor, se arrepende e fala, Senhor, eu quero ser como Paulo. Eu quero ser bênção. Não importa se numa posição privilegiada ou numa posição de humilhação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo, absolutamente tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.